Oi, a gente vai falar da Revolução Francesa. Eu tô há um tempo já pensando como começar esse vídeo. Essa é pra mim uma das revoluções mais longas e confusas que eu já conheci. É sério, só de anotação tem umas 4 folhas. Então você entende por que eu acho complicado. Mas vamos lá, vamos começar pelo começo. A gente tem que ter o contexto de que a França, por volta de 1780, ainda era um país agrário, extremamente dependente das suas plantações. Outra coisa, o país ainda existia uma estrutura feudal, com estados bem definidos, extremamente rígidos, sendo o rei no topo, nobreza e clero logo seguido e o povão no fim. Quando você olha assim, parece bem balanceado, só que eu ainda não coloquei os números. Essas são as porcentagens de quantidade de pessoas em cada casta. Um tanto balanceado, certo? Beleza. Com isso explicado, posso falar de... São 3 os pilares que fizeram a Revolução acontecer. O primeiro é a fome. No período em que tudo começou, as colheitas francesas foram terríveis, deixando a população sem comida, passando fome, o que só agravou ainda mais o que vinha em seguida. O segundo pilar que fez a Revolução acontecer foram impostos. Eles eram caros. Além de serem caros, eles eram vários. Alguns desses são gabelo, imposto sobre o sal... Ok, isso extremamente existiu. Não me pergunte por quê, é difícil de explicar até pra mim. Taile, um imposto sobre o terreno do camponês. O terreno que você produz e vive não é seu, é do governo. Lembra, a gente está num período onde o feudalismo ainda é uma coisa, então isso é esperado de existir. E o último pilar que acaba ajudando a culpa de todos os outros é o próprio rei, e os problemas financeiros que o país estava enfrentando. Imagina você, um camponês simples passando fome e pagando absurdos em impostos. Aí você pensa, nossa, meu rei é um mito, meu rei me faz voltar a esperança. Enquanto isso, tá lá o rei gastando dinheiro do cofre público em já para isso boas bebidas. Opa, gastando dinheiro em roupa de grife e festa de arromba do palácio. Com seu dinheiro, enquanto tu passa fome, o país tem crise. E quando você pede ajuda pra rainha, porque você não tem pão, ela responde que você deveria comer brioches. Que é tão chique que eu nem sei o que é isso. Todas essas coisinhas simples ajudaram a criar e inflamar um espírito de raiva no coração dos pobres franceses, o que mais tarde serviria para algo um tanto maior. Mas por enquanto vamos parar por aqui. Com o povo em fome e o estado pobre, o rei decide chamar os 3 estados para uma reunião, para decidir o que eles fariam em relação à pobreza do país. E a solução do rei, adivinha só? Aumentar os impostos. Ora bolas, quem diria, né? O primeiro e o segundo estado aceitaram isso numa boa, afinal, os impostos seriam aplicados para ralé, os pobres. Enquanto esse estado só podia imaginar a desgraça que isso traria. Afinal, só faria mais gente morrer de fome. E na hora da votação, eles entraram em um impasse sobre como eles deveriam votar. Seria um voto por cabeça ou por estado. O primeiro e o segundo queria por estado, é óbvio. Se fosse por estado, eles teriam a maioria. Enquanto o terceiro queria voto por cabeça. Pois aí o terceiro, como eu já disse, seria a maioria. No fim, o rei decidiu fazer a votação por estado, o que deixou o povo extremamente irritado, fazendo eles se retirarem da sala e irem para outra. Agora dizendo que eles estavam reunidos em Assembleia Nacional Constitucional. Ufa, uma das 3 partes acabou. E agora a gente entra na segunda parte, que eu, graças a Deus, não vou ter que falar. Então eu dobro e passo pro próximo, né? Durante a Revolução Francesa, a França entrou em guerra civil, com os combates entre o povo e o exército. O mais importante foi a tomada da Bastilha, onde o povão invade a Bastilha da forma que é lindamente demonstrada pelo assassino Squid Nate. Quem diria, né? Mais uma vez a vida imitando a arte. Bem, por que eles queriam a Bastilha? Por um dos motivos bem simples. Lá, os presos políticos, ou seja, uma galerinha que definitivamente não gostava muito do governo atual. Além disso, lá era um depósito de pólvoras e armas, 2 coisinhas que fazem um belo estrago nas mãos do povo que odeia o governo. Pois bem, após algum tempo de guerra civil, os franceses finalmente conseguiram derrubar o poder do rei, o que não demorou muito, e finalmente colocaram suas novas ideias e obras. Aqui a gente precisa explicar algumas coisas, que são os lados políticos. Nós tínhamos os girondinos, que representavam a alta burguesia. Eles queriam mudanças lentas e moderadas, com o intuito de estabelecer suas riquezas. Por outro lado, nós tínhamos os jacobinos, que representavam a pequena e média burguesia. Eles queriam mudanças rápidas e radicais, que ajudassem aos aflitos e oprimidos. E no meio desses dois, nós tínhamos o pântano. Eles aí representavam a burguesia financeira, ou seja, banqueiros, eles que não tinham posições políticas definidas, acompanhavam o lado que estivesse ganhando. Com tudo isso, agora a gente pode começar a falar dessa bagunça que foram os governos da França após tudo isso. O primeiro governo foi liderados pelos girondinos. Eles estabeleceram o fim da monarquia e o início da república. Julgaram e condenaram o rei Luís XVI à guilhotina e fecharam seu governo com a ameaça de invasão de
países estrangeiros. Afinal, o país estava uma bagunça e seria uma hora perfeita para invadir. E também fecharam o agravamento da crise econômica francesa, o que fez os jacobinos juntos aos sans-culottes chegarem ao poder em 1793. Assim se inicia o tal do... Esse governo foi liderado pelos jacobinos com Robespierre assumindo o poder e comandando a França. Esse governo não possui esse nome à toa. Robespierre, para manter sua posição de poder, começou a guilhotinar quem ele considerasse inimigo da revolução. Esse governo não durou muito tempo, porque ele também levava para conhecer o Papai do Céu qualquer um que discordasse dele, até mesmo os próprios jacobinos, o que fez, no fim, os jacobinos e girondinos se juntarem para acabar com o poder desse maníaco, assim começando a... Bom, essa parte aqui quem vai explicar não vai ser eu, pois o roteiro que me mandaram só vai até aqui, então boa sorte pro próximo. Obrigado. Então, foi um governo liderado pelos girondinos, onde eles julgam e executam a guilhotina Robespierre. E com isso, os girondinos escreveram uma nova constituição. Algum tempo depois, criaram É um conselho de uns 5 membros. Eles foram eleitos por mandato de 5 anos, onde eles receberam poder político. Com tudo isso e essa estabilidade do governo francês, é de se esperar que o país ruísse ou seria tomado por outros países. Porém, não foi isso que aconteceu. A França só se manteve com uma aliança com o exército, que manteve a França segura de investidas externas e manteve o país unido durante toda a Revolução. E foi no dia 9 de novembro de 1799 que aconteceu o golpe do 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte toma o poder do país com o apoio da população e do exército.